Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer um tour aqui pela minha estação de trabalho. Eu vou falar da forma com que eu mantenho aqui as coisas organizadas e como isso me ajuda na minha produtividade. Antes de eu ir pro vídeo, fica até o final que eu vou dar uma dica para melhorar a sua dor nas costas na hora de editar. Meu nome é Carla Toscana, você está aqui para saber. Quando a gente pensa no nosso local de trabalho, na nossa estação de trabalho, onde a gente vai editar as nossas fotos, ou a gente vai ficar muito tempo sentado, mandando mensagem, digitando e-mail, contrato, conversando com o cliente, a gente tem que pensar como que isso vai estar organizado da melhor forma para a gente ter as coisas ali na mão, para não perder muito tempo e também para que seja o mais confortável e ergonômico possível. Então, o que é ergonomia, né? É a ciência de trazer conforto durante os momentos de trabalho. Se a gente não tem uma boa ergonomia dentro do ambiente de trabalho, se a gente não tem ali o nosso local de trabalho minimamente organizado e confortável, isso vão trazer algumas LERs, né? L-E-R, lesão por esforço repetitivo. Bursite, tendinite, problema na coluna, algumas coisas assim. Então é sempre importante a gente pensar nisso da melhor maneira possível. Hoje eu tô aqui junto com a Gabi, né? A gente tá gravando aqui os conteúdos e ela vai mostrar aqui, a gente vai gravar aqui junto, vou mostrar algumas coisas aqui dentro da minha estação de trabalho. Espero que vocês gostem. Então vamos lá, a gente mudou aqui um pouco a câmera. Eu tenho um formato de mesa que ele é um pouco diferente. E isso foi pensado também para que eu ganhasse um pouco de agilidade. Então, eu uso a mesa digitalizadora aqui do lado, né? E o mouse. Eu não consigo trabalhar só com o mouse, só com a mesa, nem só com o mouse. Eu uso os dois. E eu precisava de alguma coisa que fosse fácil para eu anotar, para eu escrever, enfim. E aí eu optei por deixar minha mesa assim. Na verdade, o correto seria deixar ela de quina aqui, né? Essa parte ficar para lá. Mas eu sou destra, então aqui eu aproveito para ter um apoio para o meu braço, né? Então o meu braço ele não fica pendurado. Eu preciso de uma cadeira que ela tenha uma altura certa para que o meu braço esteja no ângulo certinho de 90 graus, né? Então eu uso a mesa digitalizadora. Uma coisa muito importante que eu uso também é a minha luvinha, né? Acho que vocês já viram aí no Instagram ou aqui mesmo em vídeos do YouTube. A luvinha, por que que é a luvinha, tá? Porque na hora que eu uso a caneta, para poder deslizar melhor, né? Não ficar danificada nem a mão, nem a mesa, enfim. Mas com o tempo, de tanto você ficar passando a mão na mesa, a sua mão, ela acaba ficando ameaçada, sabe? E uma coisa legal, baixa aí um pouquinho de novo, Gabi. Tá vendo aqui? Dá pra ver direitinho onde tá gasta a mesa, ó. É mais essa parte central que eu acabo usando, ó, né? Então, acabo ficando só aqui, a mesa já tá gasta aqui no meio. Aqui é onde fica mais a mão, né? Então, e aqui é onde eu uso mais a... Legal, né? Então eu tenho aqui essa parte, e aí eu fico com o meu braço muito bem apoiado. Aqui eu tenho uma parte que eu deixo um pouco mais livre para poder anotar as agendas, escrever alguma coisa, né? Então, hoje eu troquei as minhas agendas pelo tablet. Então eu tinha vários caderninhos. E as meninas vinham aqui e falavam assim, cadê tal coisa? Eu ia pegar meus caderninhos. Hoje em dia eu uso um aplicativo que eu ainda tenho vários caderninhos, mas aí eu tenho vários caderninhos em um aplicativo só. E aí quando eu preciso, né, falar ou com a equipe, ou do marketing, ou do projeto Fotografia de Quinta, ou só rascunhar alguma coisa, eu tenho aqui facinho já os meus cadernos. Então aqui eu consigo bem fácil, né, transitar, né, entre as duas coisas. E por falar, né, em transitar, eu preciso investir depois em uma cadeira que ela trabalhasse bem a questão da ergonomia. Então eu sou baixinha, né? O correto é que a coluna você fique numa altura legal do monitor, né? Então o monitor ele tem que estar na linha do seu olhar, você não pode estar nem assim e nem muito assim. Então essa cadeira, ela tem um apoio de costas, né? Eu fico com as costas bem apoiadas, bem encaixadinhas aqui direitinho. E ela é importante também que qualquer cadeira que vocês forem usar, tá? Que você consiga ter um apoio que venha até mais na frente da perna. Então, o apoio, ele vai até quase aqui já no final da curva da minha perna, né, do meu joelho. Essa parte traseira. Então, essa parte aqui é importante que seja bem, bem grande. Tem algumas cadeiras que elas pegam só até aqui.
E aí a sua perna acaba ficando pendurada. Como eu disse, eu sou bem baixinha. O correto é que a perna esteja num ângulo de 90 graus. E aqui com a cadeira nessa altura, eu fico com os pés balançando. Por isso eu uso uma coisa, né, tá aqui embaixo da mesa, que é o apoio de pé. E dessa forma eu consigo fazer com que a minha coluna esteja encaixada, que a minha perna esteja no ângulo de 90 graus, com o banco que vem até aqui na frente, e que a minha cadeira esteja alta o suficiente para eu ficar com o meu braço apoiado na mesa, também no ângulo de 90 graus. Se você ficar com o braço muito assim, você também vai prejudicar. Então agora eu vou me encaixar aqui, né? Aqui embaixo vocês já sabem como é que tá. A perna tá bem encaixadinha. E aqui eu tenho como ficar direto olhando. Eu vou ficar com a minha mão, né, aqui encaixadinha na mesa digitalizadora, a minha coluna reta. Ela, no caso, ela já tem, né, esse ajuste de altura, mas eu consigo, se você não tiver, tem aqueles suportes, né, para você colocar o seu monitor em cima, para que você esteja, lógico que meu olho vai ter que navegar, essa tela é bem grande, mas que a parte central da tela, o teu olhar, esteja diretamente ligado aqui, né? Para completar, assim, um pouco a minha produtividade, eu escolhi um teclado, que ele é um teclado... Antes eu tinha pego um teclado bem pequeno, para eu não ter que andar muito com a mão, né? Porque eu uso aqui a minha régua de atalhos maravilhosa, quem não conhece ainda, né? Do curso Edição Facilitada. Eu preciso dos atalhos, das teclas Fs, elas são muito importantes para mim. O que está mais perto, o que eu vou usar mais de tecla, eu deixo os atalhos perto da mão esquerda, porque a minha mão direita, ela está geralmente ocupada com a caneta, né? E aí, deixa eu só tirar, vou colocar o microfone um pouco mais para cá, para ficar na frente. Aqui eu vou ficar com essa mão aqui, então enquanto eu estou editando, eu uso muito esses atalhos, né? O Shift, o Alt, a barra, né, do espaço. Uso aqui os Fs. Eu evito fazer muito um movimento que eu tenho que pegar esse braço e levar muito para lá, né, por conta de bursite, enfim. Então eu tento ao máximo ficar com a minha mão aqui. A minha mesa digitalizadora, ela tem botões de atalho, então eu cadastrei algumas coisas aqui, né? Então quando eu tô no Photoshop, que eu aperto o Ctrl aqui e aperto aqui é 0. Ele já vai voltar para 100% da tela. Então, só para eu não precisar fazer isso aqui, de levar a mão daqui para cá. Então a minha mão, ela fica o tempo inteiro, né, com a caneta, com a mão na mesa digitalizadora, e a outra mão esquerda o tempo inteiro aqui trabalhando os atalhos. Se eu preciso usar esses atalhos do lado de cá, aí eu tiro, às vezes, um pouco a mão, mas a maioria dos atalhos que eu uso mais, eles estão todos aqui. E aí eu peguei esse atalho, que além dessas teclas, eu também tenho essas teclas adicionais, que eu consigo configurar para outras coisas. Então, vamos supor que na minha foto eu sempre, para abrir um programa específico, eu venho e coloco um atalho para abrir aquele programa. Então, toda vez que eu apertar o botão, ele vai fazer aquela função. Então, tem várias coisas que eu consigo configurar aqui nele para que eu ganhe uma produtividade maior. E, por último, né, não vou falar hoje de configuração de monitor, nem de configuração de computador, a gente vai fazer um vídeo depois para isso. Mas uma coisa que eu acho também essencial para que eu consiga me concentrar é fone de ouvido. Agora esse fone ele abafa bem, né? E eu consigo ouvir e tal. Então, às vezes eu nem pego o celular, né? Abro o WhatsApp Web e eu ouço áudio, gravo, né? Faço reunião, tem uma câmera aqui que eu coloco também para quando tem videochamada, reunião com a equipe, reunião com o fornecedor. Então, assim, eu tô aqui, eu tô de uma maneira bem confortável, eu consigo, se eu precisar fazer alguma coisa aqui, tá fácil, tenho uma boa postura, a minha ergonomia tá em dia, né, os meus braços bem apoiados, o ângulo tá correto, o ângulo da perna tá correto. Então, isso pode parecer besteira, mas é o tipo de coisa que também me faz ser mais produtiva, porque eu não tenho que ficar me ajeitando toda hora na cadeira, pegando alguma coisa. Então, é importante, né, você ir investindo. Se você é fotógrafa, pense em como que você pode melhorar sua ergonomia dentro do mercado de fotografia, para você fotografar, para você não agachar muito. Aonde dói, eu acho que o seu corpo fala bastante, né? Eu tive uma época que eu tinha muita dor no ombro, né, no ombro direito, e eu percebi que era por conta do tamanho do pincel
Eu não usava o atalho da caneta, né? Eu usava, aumentava o pincel e diminuía no colchete do teclado. E só de ficar fazendo isso toda hora, né? Pra aumentar e diminuir o tamanho do pincel, isso me deu uma dor muito forte. Então, assim, ouça o seu corpo ele vai falar onde que tá doendo, né? Se tá desconfortável aquela posição. E aí você tenta trabalhar, né? E vai investindo aos poucos numa cadeira, num apoio para pé. Antes, quando eu não tinha apoio para pé, eu colocava livro. Né? A minha perna ficava pendurada, começava a doer atrás da perna. Eu comecei a colocar livro no chão, né, para poder levantar. A cadeira, quando não tinha essa cadeira, eu colocava almofada, alguma coisa assim, para ficar o mais confortável possível. E aqui, né, finalizando, eu tenho um armário que eu deixo algumas coisas que são mais usuais e tal, e tento organizar o máximo que eu consigo ele. E eu nem sabia que eu ia abrir o armário. Mas aí eu tento deixar as coisas mais na mão, né? O que eu uso mais, enfim. É uma certa forma de não precisar sair daqui. Isso aqui é a minha ilha. Não é minha estação de trabalho, é minha ilha de trabalho, né? Eu fico aqui pedindo Deus deixar, eu não saio daqui. Então é isso, me fala aí nos comentários, né? Se você gostou, o que você achava, né? Como é que era. Enfim, se tem alguma coisa, alguma dica que você viu daqui sobre ergonomia, sobre produtividade, né? Que você acha que você vai poder implementar aí na sua estação de trabalho. Me conta aqui trabalho, o que você faz de gambiarra aí para ficar mais confortável. Esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo e de encaminhar também para outras pessoas que de repente estão morrendo de dor nas costas. Um livro ali de apoio no pé já vai melhorar bastante. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Nos vemos. Tchau, tchau.